de alguma forma, perceber que esse não é o modelo correto. Principalmente porque está sendo, no meu modo de entender, venho de uma região do comércio, de serviço muito forte, está sendo muito prejudicado o setor. Nós vamos ter aí grandes desafios pela frente. Vejo que a Zona Franca de Manaus está sendo, sim, está tendo uma proteção. Vejo que estados como o de São Paulo também, e isso vai sobrar para o Norte e Nordeste, especialmente o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente. Agora, isso faz parte da democracia, todos nós aqui estamos representando os nossos estados, e acredito sim que o IVA nosso, e o tempo vai dizer, mesmo o senhor tendo aí, acolhendo cerca de 600 emendas, mais de 600 emendas e colocar que o impacto vai ser de 0,13%, mas eu acredito, senador Eduardo do Braga, e o tempo é o senhor da razão, que nós vamos ter, infelizmente, o maior IVA do mundo com essa reforma tributária. Mas quero cumprimentar o senhor pelo trabalho, pela dedicação, por conhecer cada emenda e que a gente possa ter o desfecho melhor possível. Muito obrigado. Ter uma redução para a alíquota é uma coisa, agora nivelar a saúde é outra coisa. Então, a gente tem que ter critérios, porque se nós não tivermos critérios, aí o discurso da oposição de que nós vamos ter o maior IVA do mundo, etc., se transforma em verdade. E é tudo que a gente não está fazendo. O relatório que apresentei teve impacto de 0,13 pontos percentuais. De alguma forma, perceber que esse não é o modelo correto. Principalmente porque está sendo, no meu modo de entender, venho de uma região do comércio, de serviço muito forte, está sendo muito prejudicado o setor. Nós vamos ter aí grandes desafios pela frente. Vejo que a Zona Franca de Manaus está sendo, sim, está tendo uma proteção. Vejo que estados como o de São Paulo também, e isso vai sobrar para o Norte e Nordeste, especialmente o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente. Agora, isso faz parte da democracia, todos nós aqui estamos representando os nossos estados, e acredito sim que o IVA nosso, e o tempo vai dizer, mesmo o senhor tendo aí, acolhendo cerca de 600 emendas, mais de 600 emendas e colocar que o impacto vai ser de 0,13%, mas eu acredito, senador Eduardo do Braga, e o tempo é o senhor da razão, que nós vamos ter, infelizmente, o maior IVA do mundo com essa reforma tributária. Mas quero cumprimentar o senhor pelo trabalho, pela dedicação, por conhecer cada emenda e que a gente possa ter o desfecho melhor possível. Muito obrigado. Presidente, me perdoe, mas eu preciso fazer algumas considerações à fala do meu xará, senador Eduardo Girão. Primeiro, não é verdade que os estados do Norte e Nordeste serão penalizados com essa reforma tributária. Me perdoe, não é verdade. Eu tenho os números dos impactos da mudança de origem e destino para cada um dos estados. E me perdoe, o estado de Vossa Excelência ganha com essa reforma. O estado do senador Davi Alcolumbre ganha com esta reforma. O estado do Pará ganha com essa reforma. Como disse o senador Omar, o estado do Amazonas é o estado que mais perde receita com esta reforma. Porque o estado do Amazonas é um estado produtor, não é consumidor, ele é produtor. E agora, todo o imposto se transforma. Eu queria som aqui no meu microfone, porque concorrer com a fala falarela, eu preciso de som. Edinaldo, eu preciso de som. Edinaldo, eu preciso de som. Volume aqui. Eu preciso de som. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que o estado do Amazonas é o estado da Federação Brasileira que mais perde com esta reforma. É o que mais perde. Não é o que mais ganha, é o que mais perde. E eu tenho os números de todos os estados. Quem quiser discutir estado por estado, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, respeito a posição política de Vossa Excelência, respeito a posição política do partido de Vossa Excelência, que fechou a questão para votar contra a reforma tributária, mas mesmo assim eu não estou deixando de atender as emendas dos deputados, dos senadores, não estou deixando de atender os pleitos de senadores que eu sei que estão fechados por uma questão política, ideológica, para votar contra, seja qual for a reforma que o Congresso Nacional vai votar. Então, eu apenas quero agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência me deu a oportunidade de botar as coisas no seu devido lugar. Não há Estado brasileiro que perca mais com a reforma tributária do que o Estado do Amazonas. Relator, eu queria destacar alguns pontos. Quando a gente fala, por exemplo, e aí foi levantada aqui algumas questões, a questão de que, olha, não estamos olhando para os estados. Não, mas antes de falar sobre isso, alguém falou, olha, é assodada essa discussão. Vossa Excelência realizou
dezenas de audiências públicas aqui nesta casa. Vossa Excelência ouviu todos os senadores, 1, 2, 3, várias vezes, o senador e os seus respectivos assessores. E é bom lembrar que o Brasil espera uma reforma tributária desde a redemocratização desse país. Todos os presidentes eleitos, desde José Sarney até o presente, anunciavam a possibilidade de uma reforma tributária. E nós conseguimos agora neste governo. Conseguimos agora uma alteração, criando, portanto, uma norma constitucional com a nossa reforma tributária, e agora nós estamos no PLP. Então não dá para dizer que é assodado, porque nós passamos pela devida discussão dentro desta casa. E aí, as várias emendas que Vossa Excelência, na verdade, admite, mostra a grandeza de um relatório e um olhar plural. E eu queria fazer um destaque, dentre essas várias emendas, senador, destacar, por exemplo, as emendas que foram admitidas. Uma delas, por exemplo, que foi a que nós, inclusive, apresentamos, que foi a questão das fraldas geriátricas, que houve uma alíquota reduzida. Ora, quem tem acesso a esse produto é uma população extremamente minoritária no Brasil, do ponto de vista econômico. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis precisam ter acesso a esse instrumento, que, por tabela, é também um instrumento médico. Vossa Excelência reduziu em até 50% a alíquota no que se refere aos medicamentos. E alguns, inclusive, totalmente isentos. Ou seja, é olhar para quem? Para a atividade essencial, para aquilo que é básico para o consumidor brasileiro. Quando a gente fala, por exemplo, do olhar geral para o Brasil, nós levamos aqui, lá atrás, ainda na PEC, por exemplo, senador Amin, um debate com os governadores do Brasil inteiro, para evitar, por exemplo, guerra fiscal, com um olhar voltado para lá para o início, para a origem ou para o destino em relação ao consumo. Então, todo esse debate ocorreu quando da PEC e agora também quando do PLP. Ou seja, foi um debate, de fato, muito exaustivo. E eu queria também fazer um destaque quando Vossa Excelência olhou, por exemplo, para a questão dos produtos, da biodiversidade brasileira, que também olhou e levou em consideração lá a redução da alíquota. Agora, um ponto que agora há pouco a gente sorria aqui em relação aos meus aplausos, agora vão os meus aplausos para Vossa Excelência. Quando colocou, por exemplo, a arma de fogo, a arma letal, exatamente nessa tarifa, não é, nesse imposto seletivo. Ora, todos nós sabemos o que significa arma na casa da família brasileira. Senador Eduardo Braga, 41% das mulheres assassinadas ou pelo marido, ou pelo ex-marido, ou pelo ex-companheiro, ou pelo companheiro, foi fruto da arma de fogo nesse país. Ou seja, o volume, infelizmente, das 15 mil mulheres assassinadas, a maioria estava dentro de casa porque o homem, ao invés de agredir fisicamente ou usar uma arma branca, ele dá um tiro e acabou, não tem mais retorno, não tem mais arrependimento. A mulher, de fato, já está assassinada. Quando Vossa Excelência coloca a arma nessa alíquota, de fato, nesse imposto seletivo, Vossa Excelência, na verdade, dá a dificuldade para ter acesso a esse instrumento e, por tabela, dá uma maior contribuição ao combate à violência nesse país, do tráfico de armas. Você entra, às vezes, de uma forma para a aquisição da arma, a arma sai para a mão do traficante. Esse é um cenário que a gente poderia fazer um profundo debate aqui sobre armamento, mas não é o caso em questão, é apenas a questão da alíquota. E, portanto, eu quero registrar, relator Eduardo Braga, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. A implantação do cashback no Brasil é muito importante. O maior beneficiado dessa iniciativa é a população mais pobre do Brasil, são as populações mais minoritárias. Portanto, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu espero que nós possamos aprovar este relatório hoje aqui nesta comissão e possamos também